Olá, tudo bem? Que tipo de salvação bíblica uma pessoa pode alcançar? É isso mesmo, porque no dia a dia a pessoa pode ser salva de um afogamento, ser salva de um atropelamento, ser salva de uma agressão, ser salva de uma perseguição e assim por diante, no dia a dia. Mas em termos bíblicos, né? Que tipo de salvação que foi oferecida ou que alguém possa alcançar? Seria uma salvação eterna? Uma salvação para que a pessoa venha morar com Deus eternamente? Seria esse tipo de salvação? Ou seria a salvação nos dias de Jesus, que ele veio trazer para os judeus, salvação das leis de Moisés, que aprisionava, que matava, que condenava? Ou a salvação que Paulo apresentou aos gentios, para que não se tornassem prosélitos, para que não se tornassem praticantes do legalismo de Moisés? Então, que tipo de salvação bíblica que uma pessoa pode alcançar? Nos dias de hoje, eu te garanto, da mesma forma que foi nos dias de Jesus, a salvação das leis de Moisés, quando um judeu, porque foram os judeus que receberam as leis de Moisés para praticar. Então, quando o judeu aceitava a pregação de Jesus de Nazaré, começava que saísse daquele território de Moisés, essa pessoa foi salva. Ela foi salva da escravidão das leis de Moisés. E hoje em dia, quando você deixa de ser religioso, quando você deixa de frequentar uma chamada igreja, ou qualquer tipo de religião, pronto, você foi salvo daquilo. Aí as pessoas pegam, né, diversas passagens e a pessoa fala, não, que nem ontem na live a pessoa me perturbando, não, leia Romanos capítulo 11, tal. Aí eu peguei só, claro, eu vou fazer esse vídeo curto, aí você vê esse versículo 11 aqui, ó, de Romanos 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, de quem? Dos israelitas, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Versículo bem solto mesmo aqui. Então a pessoa pega esse versículo aqui e usa essa salvação para escravizar a pessoa, para fazer que a pessoa se reúna como igreja, para fazer que a pessoa aceite as pregações da graça pregada por Paulo, porque senão ela estará condenada eternamente. Como assim condenada eternamente? Quem é que pertence a Deus? Deus é Espírito, e esse Espírito é Cristo, é o Alfa e o Ômega, é o Eterno. O que é que pertence a Ele? O que é filho dele? A nossa natureza carnal ou o nosso espírito? O nosso espírito tem a mesma idade da nossa natureza carnal? Eu acho que não. Isaías capítulo 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então o fôlego de vida é a alma. A alma é que dá vida para o corpo. A alma está no nosso cérebro. E esse corpo, ele tem um espírito. O espírito tem um corpo, na verdade. Não é o corpo que tem o espírito. O espírito é que é dono desse corpo, dessa matéria. Só que o espírito é eterno. E essa natureza carnal é passageira, tem prazo de validade. E segundo a Bíblia, o máximo são 120 anos, que foi estipulado por Deus. O ser humano não pode viver mais que 120 anos. Ora as bolas. E aqui, você pegando Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, será que Salomão não sabia disso? Será que Salomão não sabia que o que pertence a Deus é somente o Espírito?
Porque ele disse isso aqui, ó, em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. A natureza carnal não tem salvação nenhuma. Então a salvação bíblica era dos gentios, dos não-judeus, se tornarem prosélitos, se tornarem seguidores do judaísmo. Essa foi a salvação que a graça pregada por Paulo veio trazer para os gentios, para eles não se tornarem seguidores de Moisés. Essa salvação foi o que Jesus veio trazer para os judeus, para saírem das trevas, da escravidão, das leis de Moisés. Porque o Espírito não é salvo de nada. O Espírito, ele é puro, santo e imaculado. O nosso Espírito, ele é filho de Deus. Eu, na natureza carnal, tenho 58 anos. O meu Espírito, ele é eterno. Não sabemos a idade dele. Não sabemos o formato do nosso espírito, nós não sabemos o formato do nosso corpo glorificado, não temos essa ciência. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos têm participação, diferente do que está na NVI. Porque a NVI fala, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Mentira. Mentira. Na Bíblia de Jerusalém, uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue. Então, os filhos, que são os espíritos, eles têm participação, eles têm uma experiência na natureza carnal. Também Jesus igualmente participou dessas coisas. Então, não é a natureza carnal que é filho de Deus. Então, essa natureza carnal, salvação fora Bíblia, é o que eu falei no início. É um atropelamento, salvo de um afogamento, salvo de uma agressão, salvo de um crime, salvo de alguma coisa assim. Não a salvação eterna. Não confunda Lé com Cré. Porque a nossa formação ela é semelhante ao Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Um corpo carnal. Só que Jesus de Nazaré revestia Cristo. E o meu corpo carnal reveste o Filho de Deus, que é o meu espírito. E o seu também é assim. Em Hebreus 12:9, assim está escrito. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam. E nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Aqui, ó, Pai dos Espíritos ou Pai dos Espíritos. Então, meu caro gafanhoto, meu pequeno gafanhoto religioso. Então, qual salvação que você espera quando você está aí se reunindo como igreja? Qual é a salvação que você acha? Você que é um participante de obras religiosas. Você que busca Deus num templo de pedra. Você que faz a oração do Pai Nosso, você que come pão e bebe suco, você que pratica obras religiosas, você acha que você terá salvação eterna praticando essas coisas? Sendo que essas coisas que você pratica, biblicamente, justamente, aqueles que condenaram Jesus praticavam? Você se acha, você é todo orgulhoso, olha, eu sou orgulhoso porque eu sou um dizimista fiel. Os fariseus, eles eram mais fiéis, porque, na verdade, os fariseus davam o dízimo verdadeiro, que eram mantimentos. Dízimo nunca foi a 10ª parte do salário dos fariseus. Você entende como que é? Então, gente, que tipo de salvação bíblica uma pessoa pode alcançar? Então, biblicamente, hoje, você conhecendo o evangelho eterno, não o evangelho que é pregado por aí, porque o evangelho eterno não se prega. O evangelho eterno é o reino de Cristo estabelecido. E esse não se prega, esse você vive. Então hoje você vivendo o evangelho eterno, Apocalipse 11:15, você vivendo Deus em você, Apocalipse 21:3, o que você tem? Você tem a salvação das religiões. Você vive Deus. Você vive o reino de Cristo. Longe de todo tipo de religiosidade. É isso que você consegue através do evangelho eterno.
O evangelho, a pregação de Jesus de Nazaré, anunciando que as boas notícias do reino de Deus estava próximo, fez os judeus serem salvos das leis de Moisés. A graça pregada por Paulo fez os gentios que se convertiam a Cristo a não se tornarem prosélitos, praticantes da lei de Moisés. E quem nasceu da metade do ano 70 para cá, vai fazer 2000 anos. Não é a metade do ano 1970, é o ano 70. Então quem nasceu da metade do ano 70 para cá, está no Evangelho Eterno. E você vivendo o Evangelho Eterno, você está salvo de todo tipo de religiosidade. Você vive Cristo, você desfruta de Cristo, você confessa Cristo, longe da religião. Tá bom? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. Se você não é inscrito, eu peço humildemente que você se inscreva e vamos em frente. Vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento a respeito dos escritos bíblicos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.